Boa tarde, turma. Vamos falar sobre a obra literária Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este é um romance de Machado de Assis que inaugurou o realismo no Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1881 e é uma das principais obras do escritor Machado de Assis. A publicação desse romance é considerado o marco inicial do realismo no Brasil, e seu autor, por consequência, é reconhecido como o pai de tal movimento em terras brasileiras. A obra começa com a seguinte dedicatória. Abre aspas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Fecha aspas. Resumo sobre as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Publicada em 1881, inaugurou-se o realismo no Brasil. Trata-se de uma narrativa feita em primeira pessoa, com o inusitado de um narrador já ter morrido quando começou a escrever. Narra-se de maneira breve a infância do protagonista. São contados diversos amores de Brás Cubas, protagonista da história. Descreve-se a vida adulta de Cubas, suas diversas tentativas de trabalho e de invenção, tal qual o emplasto. Por fim, o narrador descreve sua vida como um conjunto de negativa que acaba com um único saldo positivo. Não teve filho, não transmite a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Contexto histórico. O contexto histórico que dialoga com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas é o de Brasil construído sua urbanidade, principalmente na cidade de Rio de Janeiro, capital nacional no período. De modo geral, a obra de Machado de Assis retrata os tipos de cenas comuns dessa sociedade carioca. A libertação dos escravos, em 1888, e seus efeitos na vida urbana, assim como a reestruturação política brasileira a partir da proclamação da República em 1889. São alguns dos fatos históricos que permeiam o livro machadiano. Análise da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra complexa e os diversos detalhes presentes no seu enredo só podem ser aprendidos a partir da leitura, na íntegra, do livro de Machado de Assis, não bastante. A seguir descrevemos alguns dos pontos fundamentais para a compreensão da narrativa. Defunto autor. O romance machadiano é narrado em primeira pessoa, possuindo, portanto, um narrador em primeira pessoa, e nessa estruturação há duas questões fundamentais. Primeiramente, essa escolha afasta a obra das narrativas realistas europeias, porque ali se usava um narrador onisciente para transferir à obra um maior grau de objetividade. Em segundo lugar, para além do uso de um personagem narrando sua vida a partir de uma visão particular e subjetiva, portanto, Brás Cubas, antes de começar a contar sua história, morre. Nesse sentido, a personagem titula-se não um autor defunto, mas sim um defunto autor. Haja vista que morre antes de começar a escrita das suas Memórias Póstumas. A infância de Brás Cubas é contada brevemente nos primeiros capítulos do romance. Ali percebemos a representação de uma infância não idealizada, e em muitos casos até cruel, conforme se pode ver na descrição da relação entre o narrador e um escravo. Transcrita anteriormente, feito dessa forma, o retrato dos anos de criança afasta o romance de Machado de Assis do romantismo, movimento em que a mocidade é vista como ideal e motivo de saudade. O amor é outro elemento que afasta o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas da estética romântica, movimento que foi sucedido pelo realismo. Para os românticos tais quais José de Alencar e Álvares de Azevedo, o sentimento amoroso era representado como maior meta da vida, e em muitos casos inatingível. Além disso, a figura da amada era idealizada e única. No romance de Machado de Assis, entretanto, não há idealização do amor ou da mulher. De fato, Brás Cubas tem uma grande paixão na vida, a personagem Virgília. Entretanto, ela nem é única e tampouco cumprimente e correspondida e eterna. Outros amores do protagonista são Marcela e Eugênia. Emplasto Brás Cubas. Já no final da vida, Brás Cubas assume para si a responsabilidade de criar um medicamento capaz de curar todas as doenças do mundo. Tal projeto, obviamente, não dá certo e torna-se mais uma das frustrações do narrador.
E o último capítulo do romance tornou-se célebre por resumir a ironia e o pessimismo, tipos da escrita de Machado de Assis. Nele, Brás Cubas faz uma espécie de ponderação acerca da própria vida, que, segundo ele, pode ser resumida como uma seção de negativos. O romance Memória Póstuma de Cuba é longo. Conta-se toda a vida e morte do protagonista. Por isso, não encurta a lista de personagens presentes na obra. Não obstante, alguns deles são de fundamental importância e rara lembrança. Cuba, o protagonista da história. Virgília, maior paixão de Cuba. Lobo Negro, marido de Virgília e político. Marcela, primeiro amor de Cuba. Eugênia, segundo amor do narrador. Nha Loló, que se casaria com Cuba, mas falece devido a uma doença. Quinça Boba, amigo de infância. Esse em específico tendo uma história de romance publicada por Machado de Assis. Tem também os trechos da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o óbito do autor, que fala: algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte, suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Fritei com Virgília bem depressa e aqueci o quinca. Virgília era o tarreceiro do meu espírito, um tarreceiro mole, tépido e aromático, enrolado. Era ali que ele costumava repouar de todas as sensações ruins, simplesmente ensadões, ou até dolorosas. Era emperrada a coisa, não era outra razão da existência de Virgília. Não podia ser. E foi isso, turma. Muito obrigada pela atenção.